A solução de conflitos no trânsito, no trabalho ou mesmo em casa depende muito da forma como cada um responde a essas situações. Como você reage aos problemas do cotidiano? Com calma e gentileza ou com irritação e agressividade? Nós vamos conversar agora com o psiquiatra e homeopata Luiz Andrade. Boa tarde, doutor Aloysio. Aí, Isabela. Boa tarde, doutor. Vamos começar falando sobre a tendência à agressividade, pode ser? Ou vamos começar gentis? Vamos começar. É uma tendência que algumas pessoas têm? Isabela, a agressividade é um instinto, é uma defesa natural que o ser humano tem, herdada dos animais, e que nos protege, nos defende de agressões externas. Ou seja, a agressividade é uma forma de neutralizar os riscos e as coisas que a gente chama então de ameaçadoras na nossa vida. Portanto, todo ser humano, toda pessoa gera diariamente, constrói por instinto um certo nível de agressividade. Quer dizer, é normal que a gente diariamente ou às vezes apresente algum teor de agressividade. Agora, a linha entre agressividade e violência me parece ser muito tênue, né, doutor? É uma dificuldade, controlar a agressividade. É o Sem desafio dúvida, nosso? A gente lembra aos telespectadores que essa capacidade de autodomínio, de autocontrole, é difícil, mas é fundamental. Nós precisamos, então, de lembrar que a nossa tendência agressiva é natural, isso daí não tem nenhuma coisa de absurdo, mas quando ela se acumula lá, quando ela vai juntando, aí sim ela se transforma em violência. Normalmente contra o outro, mas muitas vezes contra a própria pessoa. Tem determinado tipo de funcionamento da pessoa que você vê, ela não é agressiva com os outros, mas internamente ela se agride na medida que ela não manifesta as suas posições. Isso também faz muito mal para a gente, né? Muito mal, principalmente quando a agressividade se manifesta internamente sob a forma da mágoa, do rancor e do ressentimento. Porque às vezes a pessoa fica incomodada com você, tem uma raiva da provocação externa, mas ela não consegue se manifestar e aquilo fica dentro. E aquilo ali vai intoxicando de uma maneira extremamente violenta. Agora, há situações em que a pessoa fica mais com a tendência agressiva. E isso seria desculpável ou não? Né? Por exemplo, TPM, esses trânsitos, como a gente falou, falta de dinheiro. Isso justifica alguma coisa? O que acontece, Isabela, é que isso não serve para explicar para os outros, mas para si mesmo. O que é fundamental é que a própria pessoa perceba os dias que ela está mais nervosa, ou os momentos do dia que ela está pior. Por exemplo, a fome. A pessoa quando está com fome, perto da hora de almoçar, ou à noite, perto da hora de jantar, ela fica mais nervosa, né? Os hormônios na tensão pré-menstrual. A mulher sempre tem que ter esse calendário claro, saber mais ou menos quando é que a menstruação vai estar chegando, porque ela E mostrar para o marido, né? Para o namorado também. Mostrar não, comunicar. Olha, comunicar, olha a TPM chegando. Porque acontece muitas vezes de quando a gente sabe que é uma situação mais provocante ou mais arriscada, a pessoa então faz um noves fora, a pessoa então conta de 1 até 10, né? Então, falando um pouquinho mais dessas situações, os desgastes do cotidiano, no relacionamento dentro de casa, no relacionamento no trabalho. Todo mundo que a gente convive mais tempo, a gente tem mais risco de atrito, a gente tem mais risco de descargas elétricas. Então, essa é uma situação que a gente tem que relevar, que a gente tem que fazer um noves fora, que a gente tem que pensar que a tendência do desgaste cotidiano é que a gente chegue em algum momento e acabe descarregando em cima daquela pessoa. Agora, esse cardápio que a Isabela falou há pouco, de trânsito intenso, estresse financeiro, TPM, dificuldades do marido também, claro, do homem e da mulher, isso a gente já assimila isso no nosso dia a dia. Faz parte da vida. Como é que a gente pode neutralizar, suavizar, para ter uma atitude gentil, por exemplo? Olha lá, lembrando aos amigos da Globo que gentileza não é não se manifestar. A gentileza é você pensar no outro, tá certo? Em segundo lugar, você pensa em si em primeiro lugar e no outro em segundo. Tem muita gente que através do egoísmo só pensa em si, esse é um problema grave, né? Hoje em dia, trânsito, estresse financeiro, doenças, são situações que nos deixam quase que o tempo inteiro por um triz para a explosão. Então, a questão de descarga dessa energia agressiva é feita através da prática de atividades esportivas que levam ao suor, o esforço físico que leva ao suor, né? São, vamos dizer assim, macetes que a gente tem. Dentro do ponto de vista do cotidiano, as práticas espirituais, o yoga, a meditação, a respiração, técnicas de relaxamento, né? E os processos que a gente chama, então, de, vamos dizer assim, de espiritualidade. Você sair só do plano da matéria e, então, fazer orações, ter determinado tipo de procedimento, como é a ajuda ao próximo, né? Você não pensar só em si, estar ajudando o próximo. São situações que a gente pode descarregar. Então, a gente chama de práticas da não violência ou atitude pacífica diante da vida. Lembrando que não dá para ser assim o tempo inteiro. Tá lá aí. Agora, às vezes a gente desconta para terminar, o senhor falou, nas pessoas próximas, né? Nos filhos, nos maridos, nas mulheres, assim, né? Aí dá para parar, pedir desculpa e tentar transformar aquilo em energia? A gente tem que fazer isso? A reflexão, né, Isabela? A gente fala que existem 2 tipos de fogo, o fogo vermelho e o fogo azul.
O fogo vermelho é o fogo da raiva, é o fogo que explode, é o fogo que queima o outro. O fogo azul é o fogo do entusiasmo, é o fogo da animação pela vida. E para a gente enfrentar a luta da vida, a gente precisa de ser algo agressivo. Não com os outros, mas agressivo com relação aos desafios. Esse é o fogo azul. Quer dizer, é a atitude agressiva, não é a atitude violenta. Claro que não. Exatamente. É a força interior que te dá entusiasmo e coragem de enfrentar essa grande onça que é a vida de todo dia. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Obrigada.